Pentecostal para abençoar os batistas, né? Se não tiver os batistas nem ficam contentes. Tem que ter um. Vamos cantar de novo. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos vivendo os dias em que nós falamos um pouco mais, não muito, mas um pouco mais do menino Jesus, da pessoa de Cristo, do que da vinda, do nascimento e esse tempo a gente aproveita mesmo para cantar e falar e pregar e ler a Bíblia nesse texto maravilhoso. Eu quero continuar lendo Mateus capítulo 1, versículo 21. Jesus, a promessa de salvação. Esse é o tema que eu quero discorrer. Não vou fazer o que o Tiago disse, não, o pastor Tiago disse que vai terminar 9h30, eu acho que o máximo é 9h25. Jesus, a promessa de salvação. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer tudo que já aconteceu neste culto, maravilha da tua palavra lida, cantada, as crianças, o coral e as orações em particular de cada um, porque nós sabemos que nesse culto, Senhor Deus, onde invoca o seu nome, em todos os lugares onde está o seu povo reunido, nós sabemos que existem pessoas clamando, corações sinceros diante do Senhor, e nós não conhecemos, mas tu sabes, tu conheces o coração de cada um, necessidade de cada um, o que cada um deseja, o que cada um está pedindo ao Senhor, e aí as coisas são tão distantes do nosso conhecimento, porque é só o Senhor que sabe, e só as pessoas que estão clamando, porque são vários pedidos. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a tua palavra em nossos corações. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor atenda cada coração aqui nesta noite e venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nascimento do Salvador é um dos fatos mais extraordinários da Bíblia. Sabemos, já falamos muito sobre isso, pois reflete o cumprimento de uma série de profecias referente à redenção do ser humano. O mistério que até então estava oculto em Deus, estava escondido, começava a se desvendar, esse mistério. E o plano divino de libertação estava prestes a se concretizar. O homem continuava sem salvação, porém no coração de Deus estava acesa a chama do grande amor com que nos amou, aguardando apenas o tempo estabelecido por Ele mesmo. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
na plenitude do tempo. Deus enviou, Deus estava cumprindo o seu plano. Aproximando o Natal, nossos olhos estão focados no relato do nascimento de Cristo e nas promessas de salvação. E é isso que nós queremos em primeiro lugar. Primeiro ponto, o nascimento do Salvador era promessa de Deus. O nascimento era promessa de Deus. A profecia do nascimento estava se cumprindo. O homem havia sido, e isso é importante a gente compreender, ainda que nós estamos aí felizes falando de Cristo, nós precisamos entender muito o porquê. Que o homem havia sido destruído por uma dinamite do pecado, e portanto o homem se tornou depravado totalmente. Foi como se tivesse jogado uma bomba, uma dinamite, explodido, acabado com o homem, feriu tudo, estragou tudo. Por isso nós consideramos ainda que a depravação total é a melhor maneira da gente olhar para o homem depois da queda. Depravação total. O homem foi destruído totalmente. A Bíblia diz assim: estava destituído da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituído, o pecado fez isso. Isaías capítulo 59, versículo 2, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que não tem como ele ouvir, não tem como ele atender, por causa do pecado. O homem está separado por causa do pecado. Estava morto por causa do pecado, morto em seus delitos e pecados. Foi realmente um estrago bem grande. Efésios capítulo 2, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É lamentável a gente pensar que existem reuniões igrejas que quase que proíbe as pessoas a ler a Bíblia. Porque se você começar a ler a Bíblia, passar por esses textos, algo vai começar a falar no seu coração. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado, e a hora que eu perceber que essa coisa errada está aqui, então eu começo a me preocupar se isso o Espírito Santo, então, começa a trabalhar. A hora que eu começo a compreender da minha real situação, da minha real depravação total, da minha real condenação, então aí eu começo a dar lado.
para que o Espírito Santo comece a fazer uma mudança, a mudar aquilo que está depravado totalmente. Estava condenado à segunda morte, ou seja, a morte eterna, a eterna separação de Deus. Essa é a condenação do homem sem Deus. Lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15, Apocalipse 20, 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas no 14 ainda diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui está a condenação, o homem completamente afastado de Deus. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, ver esse tempo começa a ser muito mais precioso para nós. Esse Natal começa a ter muito mais sentido para nós, quando nós olhamos o resultado disso, e tudo que aconteceu com os personagens citados em todo o mover de Deus para a salvação do pecador. Ao homem restava uma esperança: Deus cumprir a promessa de salvação. Deus precisava cumprir a sua promessa para que o homem tivesse então alguma esperança de salvação. No Evangelho de João, capítulo 38, capítulo 6, versículo 38 e 39, capítulo 6, versículo 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Paramos só para analisar. Jesus dizendo: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, não para chegar nesse mundo e falar: olha, eu estou aqui agora, que legal, eu posso fazer tantas coisas. Mas ele já veio com um plano, com um propósito todo definido. E qual era esse plano, qual era esse propósito, o que era que ele tinha na mente e no seu coração? Fazer a vontade do Pai. Obedecer a Deus plenamente. Versículo 39 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nenhum daqueles que foram dados para ele. Ele falou: eu vim com um propósito de fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Agora vocês sabem qual é a vontade do meu Pai? Meu Pai me enviou com o propósito de salvar todo aquele que crê, todo aquele que for movido pelo Espírito Santo de Deus para crer em Jesus Cristo, para crer na sua palavra. E é isso que está escrito quando nós começamos a ler a palavra de Deus. Restava que Deus estendesse sua mão e tornasse a dar vida ao homem.
O homem estava morto em ofensas e pecados, mortos em delitos e pecados. Precisava ter vida. Precisava de Deus para isso. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Parece que está assim, é mamão com açúcar sendo oferecido. É tudo tão fácil. Na verdade vos digo que quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará nessa condenação, mas passou desta morte, dessa condenação, desse destituído da glória de Deus, desse lamaçal do pecado, para um lugar seguro nos braços de Deus. Isso é promessa de Deus. Somente Deus poderia efetuar o retorno, a restauração, a reconciliação do homem que estava caído. Só Deus podia fazer isso. Você não pode, por mais esperto, sábio que você seja, por mais capacidade que você tenha, você não pode fazer nada por si mesmo. Não adianta. Não tem, esse é melhor do que aquele, esse pode fazer alguma coisa. Nós não podemos. Por causa da depravação total. Nós não podemos. Então veio do céu, por isso que por isso que Deus planejou isso no céu. Por isso que esse menino, que era o Filho de Deus, lá em Filipenses diz que ele não teve por usurpação, deixou de ser Deus. Deixou de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E na forma de homem humilhou-se até a morte de cruz. É o que diz Filipenses capítulo 2, até o versículo 8, a partir de 6. Isso é graça de Deus. Não há nada que o homem possa fazer por si mesmo numa situação dessa. Ele olha para todo lado, é como se ele estivesse preso, não tem como sair. A promessa eram lembradas pelos profetas. As promessas de Deus vinham sendo pregadas, lembradas. Isaías 7,14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Isaías, 700 anos antes, lá profetizando que Cristo haveria de nascer. Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efratas, posto que pequena entre as milhares de Judá, em ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias profetizando a cidade, profetizando o menino, profetizando o lugar, a cidade onde o menino ia nascer. E assim o povo que andava em trevas aguardava ansiosamente a luz que iria resplandecer. Essa era a promessa. Até que veio o cumprimento dessa promessa. Maria escolhida para conceber o Salvador. Segundo ponto, Maria escolhida para receber ou conceber o Salvador. Deus tem a hora certa, o lugar certo e a pessoa certa para o cumprimento de suas promessas.
Deus faz tudo. Ele também não perguntou se alguém queria, se alguém não estava satisfeito, como alguém gostaria que fosse diferente. Ele fez do jeito que quis, com as pessoas que ele escolheu. Assim ele fez. Maria é uma pessoa que desfrutava da presença de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria é uma pessoa humilde e temente a Deus. Versículo 29, versículo 30 ainda de Lucas diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Graça. Achaste graça diante de Deus. Tinha pessoas melhores que Maria em Israel naquele tempo. Deus sabe. A verdade é que para Deus foi escolhido Maria. Deus escolheu Maria. Deus escolheu José. E é interessante que, às vezes, a gente fica pensando, quando José soube que Maria estava grávida, ele já era como se tivesse noivo com Maria. Era o tempo diferente de hoje, mas estava noivo, aguardando um tempo certo. E aí ele tenta, quando ele percebe, ele entra numa situação terrível, porque existia lei. A mulher, se ele denunciasse ela seria apedrejada. Ele poderia levar para o tribunal, entregar e falar: ela está grávida e o filho não é meu. Mas diz que ele se compadeceu, ele não queria isso para ela. E daí é interessante que ele tenta fugir. Eu mesmo nunca entendi isso. Por que ele tentava fugir? O que ia mudar na vida de Maria? Mas por que ele tentou fugir? Justamente porque ele amava ela. Se ele fugisse, ele poderia dar uma desculpa. Maria poderia chegar diante do tribunal e falar assim: olha, meu marido simplesmente me deixou grávida e foi embora, eu não tenho culpa, não posso ser apedrejada. O marido sumiu, ninguém sabe onde está o marido. Ele pensou em fazer isso porque amava Maria, porque não queria que ela fosse ferida mais. Aí o anjo chega e conversa com ele: não a deixe, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Ela não é qualquer uma. Ela é uma pessoa escolhida de Deus, agraciada de Deus. Maria reconhecia sua necessidade de salvação. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Voltemos ao início da mensagem, quando eu falei da depravação total. Mas então tinha uma justa, que era Maria.
não tinha ninguém. Maria também estava na mesma situação de todos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É fácil entender isso. É fácil entender que toda geração precisa de Jesus. Assim como eu e você, todos precisam de Jesus. Maria reconhecia isso. No versículo 48, ele diz: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me consideram bem-aventurada. A humildade dela, ela precisava de um Salvador, ela precisava de salvação, e ela reconhecia isso. Sua boca sempre anunciou a obediência a Jesus. Todas as vezes que Maria ia falar, ela reconhecia que aquilo que estava ali, vivendo aquele tempo, e o que ela estava no seu ventre, era um ser maravilhoso dado por Deus. Era alguém que ela não compreendia ainda, mas o que ela entendia é que ela precisava de salvação. Ela compreendia quando Cristo nasceu que Ele era o Senhor. Tanto que ela fala na primeira, lá em João capítulo 2, versículo 5, quando Jesus vai nas bodas de Caná, naquela festa de casamento, ela diz aos servos: fazei tudo quanto Ele vos disser. Faça tudo. É Ele. Não olhe para mim, olhe para Ele. Quando a gente começa a olhar na palavra de Deus, aqueles homens de Deus que fizeram grandes trabalhos, como o apóstolo Paulo, Barnabé, escolhido, separado pelo Espírito Santo, o povo ajoelhando diante dele, e eles falam: não, levante, eu também sou homem. A adoração é Deus, adore a Deus somente. Terceiro ponto: nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A promessa do seu nascimento está cumprida. Isaías 9:6, e quase todos os versículos já foram lidos antes, e por isso que é bom também a gente ler mais, que fica gravado mais ainda. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Há quem diga também as explicações do menino e do filho. Menino nos nasceu, é Jesus. Um filho se nos deu, é o Filho de Deus que veio, que é o mesmo Jesus. O governo está sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora era a profecia cumprida, agora era a realidade. O menino nos nasceu. Agora é notícia de grande alegria. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Nasceu o Salvador, nasceu Cristo. Agora é realidade. Agora a multidão dos anjos celestiais está cantando. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14.
Subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os pastores diziam: ouço anjos a cantar. Ouço anjos a cantar. Lucas capítulo 2, versículo 15. Ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Tudo aquilo ali é o que o Senhor revelou. Agora essa promessa está revelada. E hoje o desafio que traz essa boa notícia, o desafio para nós, o desafio que você deve levar, ouvindo de Jesus, a necessidade dessa depravação e tudo que aconteceu, e a misericórdia de Deus estendida, a compaixão de Deus, o menino que vos nasceu, aconteceu. Duas coisas nos chamam muita atenção. Primeiro, ouvir a voz dos anjos, ouço anjos a cantar. A segunda coisa, vamos até Belém. Vamos ver isso. Nós não podemos, nesse tempo tão precioso que Deus nos dá, nós não podemos, nesse tempo tão informativo que nós temos, um tempo que nós temos informações de todos os lados, e que a palavra de Deus diz de um povo que ainda está depravado, um povo que precisa de Jesus, um povo que precisa compreender. E às vezes nós sentamos e ficamos ouvindo, se maravilhando com as coisas de Deus, mas não tomemos nenhuma decisão como esses pastores. Esses pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos nos levantar, vamos conhecer mais, vamos saber mais sobre Jesus, mas vamos também a ouvir a voz dos anjos, a ouvir esses cânticos, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a anunciação do nascimento de Jesus, que todo ano sai as mesmas histórias, cantata, informação, mas e nós? Continuemos sentados, continuemos sem tomar nenhuma posição de olhar para Belém, de ir até, de saber, de procurar Deus e falar o que o Senhor realmente está querendo nos dizer. E é essa palavra de Deus que eu quero deixar, o desafio que traz essa boa notícia. Jesus nasceu, a promessa foi cumprida, e você está olhando para que lado? Você está tomando que decisão sobre isso? Só a decisão de ouvir? Só a decisão de falar: legal, muito legal isso, agora eu sei. Conheço todos os versículos do nascimento de Jesus, sei decore salteado, sei fazer, até agrupar algumas coisas. Mas, meus irmãos, ou aqueles que ainda não conhecem de Jesus, não receberam Cristo como Senhor da sua vida, e estão perdidos e estão indo para o inferno. É assim que a palavra de Deus diz. E nossa posição, nosso desafio,
você tem essa boa nova. A boa nova de Cristo. Os anjos já desceram, já vieram, já cantaram, já falaram, já anunciaram. A palavra de Deus está aqui, viva e eficaz. Só você que está aí. E o desafio é para você. Para nós. Para cada um de nós. Vamos a Belém. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Vamos ver os desafios que o Senhor tem para o meu coração. Vamos ver o que o Senhor está falando no teu coração. Receba Jesus hoje, não saia daqui sem Jesus. Como Luiz de Carvalho cantava, não sei se essa música é dele, mas ele cantava. Amigo, não saia sem Cristo. Não saia daqui sem Jesus, pois Ele quer te salvar. E por isso morreu numa cruz. Receba de graça. Receba de graça essa herança, essa paz. Receba de graça o perdão. Não saia daqui sem Jesus. Às vezes nós temos uma vida tumultuada, até a gente chegar diante, nós podemos pensar hoje na manjedoura, nós podemos pensar na cruz, mas se você vai ver na manjedoura ou na cruz, o mesmo Jesus que quer te salvar. Na manjedoura, na cruz, o mesmo Jesus que te ama. Na manjedoura ou na cruz é o mesmo Jesus que está de braços abertos dizendo: vinde, vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Curve suas cabeças, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor.